Graça e paz, irmãs e irmãos. Hoje, a Igreja Presbiteriana Unida de Itapajipe inicia sua caminhada da Quaresma, o primeiro domingo da Quaresma, e também estamos na caminhada com a campanha da Fraternidade Ecumênica, da qual a IPU participa. Para cada domingo desse período de Quaresma e também de campanha da Fraternidade Ecumênica, convidaremos para nos trazer uma reflexão um pastor, pastora, irmão, irmã da caminhada ecumênica aqui em Salvador, em especial do CEBIC, Conselho Ecumênico Baiano de Igrejas Cristãs. Neste domingo, o nosso convidado é o pastor Joel Zeferino, da Igreja Batista Nazaré, que generosamente aceitou o nosso convite. Que a luz do Espírito de Deus que o iluminou na preparação dessa mensagem possa também iluminar as nossas mentes e os nossos corações para que acolhamos essa palavra como luz que vem de Deus para nos ajudar a viver esse Cristo que é a nossa paz. Do que é dividido faz uma unidade. E que essa luz nos ajude em nosso testemunho a derrubar muros e construir pontes de fraternidade e diálogo enquanto compromissos de amor. Amém. Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana Unida de Itapajipe. Que bom podermos estar juntos, ainda que seja com as limitações desses tempos pandêmicos que nos obrigam a não ter a possibilidade do toque, da proximidade física, mas nos mantemos unidos e unidas a partir dessas redes que nós vamos criando e recriando a partir das tecnologias disponíveis e, sobretudo, a partir da convicção de que precisamos manter a comunhão mesmo com os desafios desse tempo que vivemos. Bom também poder falar para vocês, nesse tempo quaresmal, sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica, que foi lançada justamente nessa quarta-feira de cinzas e que tem como o provocante e instigante tema fraternidade, diálogo, compromisso de amor, e tem como lema bíblico o texto de Efésios capítulo 2, versículo 14, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Além disso, além de nos apegarmos a esse texto, e eu vou falar um pouco sobre ele com os irmãos e as irmãs, partilhar um pouco a reflexão sobre esse texto e sobre esse tema, é bom lembrar que na preparação, a gente que fez parte da Comissão Nacional de Preparação para a campanha da Fraternidade Ecumênica, nos ativemos também a um outro texto bíblico, que é o texto dos discípulos do caminho de Emaús. Foi interessante porque nas pesquisas que nós fizemos, nos demos conta de que muito provavelmente se tratava de um casal que estava a caminho e nesse caminho se encontra com Jesus e nesse caminho conversa com Jesus e nesse caminho só descobre que Jesus era Jesus, o ressuscitado, que havia de fato acontecido a ressurreição. Eles já tinham ouvido a notícia das mulheres, mas não levaram em consideração o suficiente o testemunho daquelas mulheres e não levaram em conta também no meio do caminho as palavras que Jesus estava lhes dizendo. Eles sentiam alguma coisa, mas ainda não tinham certeza. Foi somente depois, na chegada, no recôndito de suas casas, na comunhão do pão, no partir do pão, que eles finalmente compreenderam que aquele que estava com eles não era outro senão o Jesus ressuscitado. Isso tem muito a ver, e essas imagens foram utilizadas para nós, porque nos lembram do desafio do tempo que vivemos. Porque falar que Cristo é a nossa unidade, resgatar essa memória de que Cristo é a nossa unidade, do que era dividido
Cristo é nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, resgata todos os conflitos e dificuldades das primeiras comunidades cristãs, em particular da comunidade de Éfeso, que vivia aquele cenário dos primeiros dias do cristianismo, das primeiras décadas, primeiros séculos do cristianismo, onde os conflitos entre os judeus, os cristãos de origem judaica e os cristãos de origem não judaica, chamado de gentios genericamente, fermentavam dentro das comunidades locais. Os costumes, a cultura, o jeito de ser, a forma de pensar, o exclusivismo religioso, o exclusivismo teológico, versus também a chegada de pessoas que vinham de outras comunidades, de outras tradições de fé, de outras culturas, de outros jeitos, pessoas de outros níveis sociais, enfim, uma diversidade dentro das comunidades locais que gerou tensionamentos muito sérios logo de início. A gente lembra, né, que no livro de Atos dos Apóstolos nós vemos ali o primeiro concílio da igreja cristã, e havia de fato esse conflito entre aqueles de origem judaica e de origem não judaica. O que Paulo faz os cristãos e cristãs daquela comunidade lembrarem é que em Cristo as nossas diferenças não devem ou não precisam ser motivos para divergências, ou mesmo as nossas possíveis divergências não devem ser motivos para rompermos com a nossa unidade. Mesmo quando haja divergência, isso ainda não é motivo para rompermos com a nossa unidade, porque ele diz: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. A imagem aqui faz referência ao muro que havia à época de Jesus, o templo de Herodes, que havia construído o templo e havia construído um muro, e naquele muro, aquele muro servia de limite para as pessoas de origem não judaica. Então, os prosélitos do judaísmo que aderiam à fé judaica podiam participar das celebrações, mas só até o muro. Depois do muro, somente os puramente judaicos, somente aqueles que eram classificados como os puros, como os santos, como os perfeitos. Paulo diz: na comunidade não será assim entre vós, como diria o próprio Jesus, não será assim entre vós. Não pode haver cristãos de segunda categoria, não podem haver membros de segunda categoria em nossas comunidades, não pode haver na comunhão, e aí quando nós pensamos justamente aqui, não apenas na nossa comunidade local, mas no conjunto da cristandade, afinal de contas, e o tema nos chama as igrejas que pertencem ao movimento ecumênico, mas para além daquelas que participam do movimento oficial, das instituições oficiais do ecumenismo, no caso do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, ou aqui no caso da Bahia, do Conselho Ecumênico Baiano de Igrejas Cristãs, nós estamos pensando muito além disso. Nós estamos pensando, de fato, se Cristo é a nossa unidade, se nós estamos propondo fraternidade, diálogo, compromisso de amor, pensando em toda a humanidade, pensando que não podem haver pessoas de segunda categoria. Não podem haver entre nós divergências e diferenças que façam com que a gente subalternize as pessoas. Alguma polêmica foi inutilmente criada em torno do texto base da campanha, porque ele falava, por exemplo, da necessidade de enfrentarmos o racismo estrutural no nosso país. Alguma polêmica inútil foi criada porque o texto base da nossa campanha fala da necessidade da igreja despertar para o fato que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Muita polêmica inútil foi criada porque o texto base fala e aponta para a realidade do fato de que mulheres continuam sendo aviltadas em seus direitos e continuam sofrendo a violência máxima, que é o feminicídio. E tudo isso nos parece estranho, porque esses são compromissos de amor
Isto é, lutar contra todas as formas de injustiça, lutar contra todas as formas de subalternização, de aviltamento da condição humana, é aquilo que há de mais profundo e mais central na nossa fé, na fé cristã. A fé cristã não é uma fé construída a partir dos dogmas, dos discursos intelectuais, como Paulo vai dizer lá em Atenas, né? Não é essa coisa da intelectualidade, não é aquela coisa da tradição pela tradição. A fé cristã se baseia num compromisso de amar ao próximo como a nós mesmos. E o próximo pode ser muito diferente da gente. O próximo pode ser a mulher samaritana, o próximo pode ser a mulher com fluxo de sangue que era impedida de participar dos espaços comunitários. O próximo pode ser o bom samaritano, que é exemplo de justiça e de bondade, constrangendo muitas vezes até mesmo a nós que somos, que temos e consideramos sermos proprietários da fé, donos da crença em Deus. Então, quando eu falo para vocês e quando nós chamamos e exortamos para lembrarmos da essência da nossa fé, é justamente para entender que isso não é fazer política partidária, isso é fazer o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. No início dessa quaresma, no início desse tempo onde nós devemos realmente nos olharmos para dentro de nós, olharmos para a realidade em que vivemos e nos perguntarmos o que temos feito pelos nossos irmãos e irmãs em condição de dificuldade. E nos lembramos então da mensagem do Evangelho de Mateus 25 e de como é justamente a maneira como nós nos reportamos ao nosso semelhante em condição de aflição, o critério pelo qual Deus irá julgar as nossas vidas, não pelas nossas palavras, não pela nossa liturgia, não pelos nossos gestos religiosos, mas pela ação concreta frente ao ser humano que sofre. Por isso, irmãos e irmãs, que possamos fazer desse tempo de quaresma um tempo de reconversão, um tempo de conversão diária ao Evangelho de Jesus Cristo, e que de fato possamos viver essa fraternidade, esse diálogo, esse compromisso de amor, lembrando que Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Não significa romper nem deixar as nossas tradições, não significa dizer que nós não teremos diferenças, mas acima das nossas diferenças, nós temos o vínculo do amor perfeito em Jesus, que nos chama concretamente a agir em favor àqueles que sofrem. Sejam abençoados, sejam abençoadas todos os irmãos e as irmãs da Igreja Presbiteriana Unida de Itapajipe, que Deus siga conosco nesse tempo de quaresma, ajudando-nos a converter-nos a cada dia. Amém.